Fala galera, beleza? Bora aí continuar o vídeo falando sobre idolatria. Meu nome é Wellison e antes de continuar peço que você aí se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe o vídeo aí. Vamos dar uma forcinha aí pro canal, beleza galera? Então, não é novidade aí, né, que os povos há muito tempo aí, tem esse hábito de cultuar imagens, muitas vezes associando as imagens a deuses ou a seres supremos, seres divinos. Mas, né, a história mostra que essa tradição aí se perpetuou por vários povos e culturas, como por exemplo aí no Egito Antigo, a gente já tinha esse tipo de tradição, né? Muitas vezes eram feitas imagens de deuses, né, de figuras até animalescas para representar figuras divinas, como também era costume de construir imagens para que as pessoas adorassem a figura do faraó. Então muitas vezes o faraó era considerado um deus, né? E ele, até por instinto próprio, construía imagem, forçava a população a venerar, a prostrar-se àquela imagem. Em Roma também tem muitas esculturas que no passado também a população já chegou a ser obrigada a adorar. E atualmente não é bem diferente, né? A nossa população mundial tem criado novos ídolos, novas maneiras de adoração, de veneração, né? Muitos cantores, artistas, enfim, né? Diferentes classes, né? Profissionais têm sido cultuados, verdadeiros cultos. Mas a coisa não para por aí. Veja só, nós temos aí procissões, pessoas que ficam, né, orando, cultuando imagens. Bandas, né, shows musicais, pessoas que realmente são fanáticas, né, por artistas que elas cultuam e veneram, né? É um amor realmente excessivo, muitas vezes gasta tudo que tem a fim apenas para poder chegar perto daquele cantor, para que dar um abraço. Então a gente tem aí diferentes situações. E atualmente, né, de maneira bem descancarada, criou-se um amor muito grande pelas coisas materiais, né? Não sei se vocês lembram, mas tem um desenho do Pica-Pau que mostra muito isso, né? Tem uma cena que ele aparece, né? Tem a figurinha lá do gato, mas também tem uma cena do Pica-Pau que ele fala, né? Casas, então as pessoas estão aí presas, tem que ter mansões, a ter casas lindas para poder mostrar para as pessoas, né? Essa questão da ostentação, né? De navio, viagens pelo mundo e ter que mostrar tudo isso. Então as pessoas estão cultuando esse tipo de coisa, né? As pessoas estão venerando cada dia mais esse tipo de situação. A gente tinha também a questão das mulheres, a luxúria, né? A gente tem desviado o nosso olhar de Deus para olhar para essas coisas carnais. E dinheiro, né? O dinheiro, apesar de ser necessário, ele infelizmente é cultuado. A gente vê cada dia mais as pessoas se matando e matando por dinheiro, né? As pessoas se corrompendo, fazendo coisas erradas, né, por dinheiro. A corrupção está aí. Quantas vidas têm sido perdidas, têm sido tiradas por conta da corrupção, né? Os sistemas de saúde aí falindo porque foram desviados verbas e verbas. Então, infelizmente, o culto ao dinheiro, o culto à ostentação, mostrar que você é melhor do que os outros, tem sido cada dia mais escancarado. E por fim, não menos importante, tantas outras formas de cultuar, né? Coisas desnecessárias que se transformam Deus na vida da gente, compra, jogos, enfim, até o trabalho, né? Muitas vezes a gente troca tudo pelo trabalho e esquece o principal, que é ouvir aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, diante desse cenário, vamos tentar ver um pouco o que diz a palavra de Deus a esse respeito. Bora lá? Então, primeira coisa,
o que é que significa idolatria aí no dicionário. Nós temos no dicionário duas versões. A primeira é a versão religiosa, que é a ação de culto a ídolos, o culto que se faz aos ídolos, o culto das imagens ou das esculturas de santo. Isso é o que diz o dicionário, não sou eu não, pessoal. Beleza? Segunda coisa, o excesso de amor, admiração demonstrada de maneira exagerada. Então perceba que a palavra idolatria, ela no próprio dicionário já mostra, né, que o que se diz depois que é uma veneração é uma forma de idolatria, né? Todo o nosso amor tem que ser voltado a Deus, Ele que é digno de toda e qualquer adoração. Contudo, a Bíblia também nos dá uma luz a esse respeito. E como nós discutimos, esse é um tema que está dentro dos 10 mandamentos, como sendo um tema de extrema importância, porque ele já aparece como o segundo mandamento, né, na ordem do texto. Então, olha lá o que diz Êxodo. Bora lá? Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Vou ler de novo, olha lá, ó. Não farás para ti, vamos colocar aqui um laserzinho, ó. Não farás para ti, não farás para ti. Olha que isso aqui é muito forte. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não é para nós fazermos esculturas com o propósito de ser imagens para a gente. Ah, Wellington, mas na Bíblia tem falando que lá nos templos que Deus mandou construir, tinha umas esculturas que Deus mandou fazer, cultura de serpente, cultura não sei de quê. É a mesma coisa, né? Não, meu irmão. Olha que coisa complicada de você dizer que é a mesma coisa, né? Ah, porque em cima da Arca Santa tinha os serafins. Então é a mesma coisa. Não. Quantas vezes você vê na Bíblia as pessoas se encurvando, orando por serafim, cultuando o serafim, cultuando a serpente? O culto é para Deus. O culto é para Deus. A gente não pode querer dizer, porque na Bíblia falou que fez uma estátua, aí o cara olhou para a estátua e curou uma picada de cobra. E aí você está cultuando a estátua. Isso é diferente, realmente. Mas não é o que acontece na vida de hoje, né? Nós estamos aí cultuando várias coisas literalmente. E não é só se prostrando. Nós temos dedicado a nossa vida a essas coisas. Isso que é adoração, isso que é idolatria. Nós temos dedicado a nossa vida a essas coisas, como o dinheiro, como ostentação, a ter casa, ter carro, ter não sei o quê, e passando por cima de tudo para poder ter essas coisas. E a idolatria no sentido formal, de prostrar-se, de adorar, de venerar, de ter aquilo ali como seu espelho, de ter aquele objeto, aquela pessoa como aquilo que você vai ter como referência. É o caso dos shows, tanto os shows comuns, né, de artistas, como os shows religiosos. As pessoas estão deixando de ir, por exemplo, nos shows religiosos para ir buscar a palavra de Deus, de fazer uma adoração para ir ver um cantor. Então isso é idolatria, né? Toda adoração e todo louvor, somente Ele, o Criador, é digno de receber. Mas não, nós, né? O ser humano não tem feito isso. Tem ido de encontro à palavra de Deus, tem ido buscar
né? Encontrar com as pessoas que eles têm como referência e não Deus como referência, né? Temos que colocar Deus acima de tudo, acima de todos. Deus que tem que vir primeiro. Então, a Bíblia ela deixa clara que não devemos fazer para nós escultura. E alerta ainda mais, veja só, no versículo 5º do capítulo 20, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Rapaz, quantas ordens tem aí, né, em algumas religiões, ordens, né, das pessoas que servem a São Francisco, que servem a Maria. Mas está claro, a Bíblia está clara, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, pessoal, a questão aqui é o seguinte: não adianta, né, a gente tentar tampar o sol com a peneira. Infelizmente, quando a gente critica esse tipo de atitude, não é porque eu ou outras pessoas que falam nesse mesmo tema tem nada contra ninguém, sim, porque dentro do Evangelho, dentro daquilo que está na Bíblia, tanto católica quanto evangélica, como assim é dito, né, a Bíblia protestante, está escrita essa mesma coisa para todo mundo. Lê quem quer, vê quem quer. Então, como diz o próprio Cristo, né, quem tem ouvido ouça, e quem tem olhos veja, né? A Bíblia fala que não devemos nos encurvar, nem servir. Então, como é que nós vamos dizer que prestar um culto a uma imagem, uma procissão, né? Aquelas carreatas gigantes, carregando, né, uma estátua, aquilo ali não é um culto? Como negar que aquilo ali não é um culto? Como é que negar uma imagem dessa, onde as pessoas estão prostradas, orando para uma imagem, não está orando para Deus? Ah, vai pedir para que a imagem interceda. Não. Cristo falou que Ele é o único intercessor entre Deus e o homem. E nós estamos aí nos ajoelhando diante de imagens. Estamos aí nos ajoelhando, no sentido figurativo, para o dinheiro, para casa, para artistas, né? Para pastores. Quantos pastores aí são venerados, são verdadeiras estrelas. Então imagine que nós não estamos fazendo certo. Não devemos nos encurvar. A história conta, né? A própria Bíblia conta, quando tivemos a oportunidade de discutir isso, mas conta os diversos casos, né, de filhos de Deus que, por não se encurvar para o faraó, sofreram gravíssimas penas. Mas eles resistiram e não se encurvaram. Então, não estamos falando aqui, quando vem dizer, né, a conversinha que não, é só uma veneração. Não, você está se encurvando. Você está provando que não é uma veneração no sentido figurativo da palavra, porque é uma lembrança, porque é uma pessoa que foi uma pessoa boa, não. As pessoas rezam para os santos, as pessoas oram para os santos, as pessoas prestam culto para os santos, as pessoas fazem procissões para os santos. Isso não é uma veneração no sentido de eu acho bonitinho, né? Que eu acho que é legal. Não. Deus, Ele fala que Ele é um Deus zeloso. E que o ato de se encurvar e de servir a essas entidades ou a essas estátuas, ela desagrada a Deus. Ela não é vista com bons olhos. Isso é idolatria. E o ser humano, né, tem pagado um preço muito grande por isso. Tem faltado pão na mesa de tanta gente. Pandemias e pandemias no mundo. Talvez até que tivesse que acontecer, não sabemos, né? Mas tanta coisa que a gente vê, tantos desastres, tantas coisas que nos magoam.
E se a gente parar para pensar, será que nós estamos vivendo realmente conforme a fé que dizemos acreditar? A fé que pregamos, que é aquilo que está nas Escrituras, mas nas Escrituras fala que não devemos possuir imagens, que não devemos construí-las para nós. A própria Bíblia fala que não devemos nos encurvarmos a estátuas. Já fui a Juazeiro, né? Lá tem uma estátua gigante de Padre Cícero. E as pessoas se encurvam, as pessoas oram ao pé da estátua para Padre Cícero. E o que é isso? Não é idolatria? Até quando nós, e não estou falando para você deixar de a sua religião, para mim tanto faz. Só abra seus olhos, entenda que você tem a oportunidade de corrigir aquilo que está errado na sua vida, como qualquer outra pessoa. O arrependimento é um direito que Deus dá para todos. Então, reconheça, né, aquilo que está falho na sua vida para tentar melhorar. Não faça isso, né, meu irmão? Busque conhecimento. Não se engane, não se deixe enganar com a falácia de que veneração e idolatria são coisas diferentes, porque Deus é o único digno de adoração. Então a gente vê tantas músicas aí hoje que é eu. Deus tem a obrigação de me dar, Deus tem a obrigação de fazer não sei o que na sua vida, Deus não sei o que. Não, meu irmão, nós estamos errados. Nós estamos idolatrando a nós mesmos, nós somos o centro das atenções. Deus tem que fazer para mim, é a fé da prosperidade. Isso não existe, porque Deus ele é soberano. Nós que temos que nos encurvar a Deus e pedir perdão pelas nossas falhas. Não temos que dizer que Deus tem obrigação nenhuma com nós, porque Ele não tem, porque Ele é o Senhor. Não é o contrário. É nós que temos que agradecer, que implorar perdão, que pedir sabedoria. E pedir o que quiser a Deus, mas não dizer que Deus tem que nos dar. Não escrever músicas onde o centro principal da música somos nós. E usa a palavra de Deus como subterfúgio. Dizer que não, Deus vai melhorar a sua vida, Deus não sei o quê. Não. Quando a gente escreve um louvor é para Deus, é para agradecer, é para exaltar a Deus. Então, nós temos a idolatria mascarada, né, em músicas. Nós temos idolatria mascaradas em shows que são para Deus, mas o homem vai lá para se vangloriar, para mostrar que ele é melhor que os outros, que ele tem roupa melhor que o outro. Olha só que tanta idolatria há no mundo. É compra, é relógio de ouro, é sapato de couro, é carro da melhor marca, tudo isso para ostentação. Entendo, ninguém aqui está para questionar, né, o seu trabalho, o seu esforço, que você conseguiu ter um dinheiro e comprou algo bom para a sua família. Não é isso. A questão não é essa. A questão é quando você começa a viver em função disso, aquele mostrar que isso é o que torneia a sua vida, que você é melhor do que os outros. Então você coloca primeiro você acima dos outros e ninguém está acima de ninguém. Deus é o único que deve ser adorado, não a nós mesmos. Muitas vezes nós estamos nos adorando, mostrando para o mundo que somos melhores do que os outros, que temos carro melhor, que temos casa melhor, que temos mais dinheiro. Quantas vezes você ouve a frase, né? Você sabe quem eu sou? E por aí vai, né? Isso são apenas formas de idolatria. Muitas vezes nos idolatramos. Quando você fala, você sabe quem eu sou, você está colocando o seu irmão como se ele fosse menor que você. Como se ele tivesse que te cultuar, ou seja, eu sou um juiz de direito. Então, como se esse status tivesse que fazer com que outra pessoa te cultuasse, fizesse o que ela quiser. Não é verdade. Ah, porque eu sou empresário. Ah, porque eu sou milionário, você tem que permitir que eu faça algumas coisas. Não.
Isso é uma idolatria ao próprio corpo. As pessoas idolatram o próprio corpo. Quantas pessoas aí passam horas e horas e horas em academia apenas com o intuito de mostrar que são mais bonitas, né, que tem um corpo melhor. Ou se cultuar mesmo, né, ficar se olhando como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo em relação aos outros. Então, há tantas formas de culto, né, que não são a Deus. E Deus, Ele quer que nós o cultuamos, né, que nós voltemos nosso coração para Ele, os nossos olhos para o céu. Não é para termos imagens, não é para fazermos missas, cultos, procissão para a estátua, né? Nós temos que fazer toda adoração e louvor para Deus. As músicas de hoje, infelizmente, e eu estou falando das religiosas, né? Porque as outras não cabem no assunto, mas as músicas religiosas, muitas delas, infelizmente, o foco não é o Criador, e sim o ser humano. Muitas pregações por aí, agora é dita pregação da prosperidade. E novamente o objetivo não é falar de Deus, e sim falar o que Deus pode fazer para você, do ponto de vista financeiro. E aí, meu irmão, eu não consigo ver respaldo bíblico nisso aí. Porque nós somos criaturas, nós não somos criadores. Não podemos achar que Deus tem essa obrigação de fazer com que você fique rico, que você ganhe um carro de 300 mil reais, que você compre uma casa de 10 milhões. Você pode conseguir tudo isso? Pode. Isso é pecado? Ser rico também não é pecado. Ninguém está falando disso. Mas estamos falando de louvar a Deus, adorar a Deus de todo o coração e não buscar a Deus por causa de bens materiais. Esse é o ponto crucial, né? Infelizmente, muitos estão indo às igrejas para buscar bens materiais, né? Para prosperar. E, meu amigo, você me desculpa, né? Não sei se esse é o caminho, não. Tá certo? Então, infelizmente, a notícia é que geralmente, a não ser que você leve uma sorte realmente grande de ganhar na Mega Sena, você vai ter que trabalhar muito para conseguir as coisas. Não se iluda. Deus, Ele é o Criador. Ele não é criatura. Lembre-se disso. Deus é o Criador. Ele não é criatura. Ele não deve satisfação para nenhum de nós. Somos nós que temos que pedir perdão, que agradecer e conversar com Deus humildemente, mansamente com Ele. Tá bom, meus irmãos? Então, quero deixar aqui para você essa palavra. Busque, meu irmão, conhecimento. Não vamos nos tornar, né, falhos, como ocorreu com nossos povos, nossos irmãos do passado, que diante da dificuldade se encurvavam, né, para outros deuses. O dinheiro é um deus da nossa época. A tecnologia muitas vezes é um deus. Os shows, as figuras públicas, né, muitas vezes elas conseguem ali nos ludibriar e fazer com que a gente fique com aquele excesso de amor, né, colocando aquela pessoa como se estivesse acima de tudo. Mas não são. São criaturas como todo mundo, né? Todos nós somos irmãos, ninguém está acima de ninguém. O único, novamente, o único que é digno de toda e qualquer adoração, de todo e qualquer louvor, é somente o Criador. Então não se esqueça dessas palavras, meus irmãos, tá bom? Ore a Deus, louve a Deus, troque, né? O que Deus tem que fazer por mim, que Deus vai fazer por mim, que não sei o que Deus vai fazer alguma coisa por você. Troque essas músicas por músicas que agradeça a Deus.
que exalte o nosso Criador, porque senão estamos idolatrando a nós mesmos, tá bom? Então, encerro com essa palavra, né, que o amor de Deus e a paz de Deus, tá, esteja contigo e que abençoe aí a sua família. Aquele abraço.